Bem, hoje a gente vai concluir o capítulo 24. Basicamente, a gente vai falar sobre o potencial produzido por distribuições de cargas, então linhas e superfícies. Vamos falar de energia potencial de um sistema de cargas pontuais e também como é que a gente calcula o campo elétrico dado a expressão do potencial. E além disso, vamos fazer os dois exemplos aqui, exercícios. Então, a gente começa aqui com o 24.9, que é o potencial produzido por uma distribuição de carga. Bom, a ideia é bem análoga ao que a gente fez do campo elétrico. Se vocês se lembrarem, como é que a gente fez para o campo elétrico? Para a gente partir a calcular o campo elétrico de superfícies. A gente começava se atentando ao campo elétrico de uma carga pontual. Aí a gente então imaginava, bom, vamos supor que agora eu tenho uma quantidade de carga dQ. Ela produz, então, uma quantidade de carga dE, aliás, uma quantidade de campo dE, que é dado por 1 sobre 4πε0 dQ sobre R ao quadrado, R versor. E se a gente quisesse calcular, então, o campo, por exemplo, de uma certa distribuição, você tinha que somar todos os dQs aqui, pertencentes a essa distribuição aqui. Então, a gente colocava aqui uma distribuição volumétrica de carga, que é dQ sobre dV, de forma então que o seu dQ era igual a um ρ dV. Isso for uma distribuição volumétrica, né? Se você tivesse uma distribuição superficial, aí você tinha então uma densidade superficial de carga, que é um sigma dA, ou uma distribuição linear de carga, né? É um lambda ds, onde o lambda é a densidade linear, coulomb por comprimento, coulomb por metro quadrado, comprimento quadrado, coulomb por metro cúbico. E então a gente pegava e integrava essa expressão aqui de forma que o campo elétrico de uma distribuição contínua de carga nada mais era do que 1 sobre 4π ε0, a integral de ρ dV sobre R ao quadrado. Isso aqui numa direção R versor. Na verdade, a direção aqui ela vai dependendo, ela vai ser calculada aí, dependendo da configuração de cargas que você tem. Então o R versor aqui não faz sentido. Ok? Bom, agora a ideia é análoga. Para um potencial, a gente já sabe que o potencial de uma carga pontual é 1 sobre 4πε0 Q sobre o módulo da distância, certo? Se eu tiver uma quantidade de carga dQ, então o meu potencial V, ou dV na verdade, vai ser 1 sobre 4πε0 dQ sobre R. De forma que, para uma distribuição volumétrica, superficial ou linear de cargas, a gente vai ter um V que é dado por 1 sobre 4πε0 integral de ρ dV sobre R, ou 1 sobre 4πε0 integral de sigma dA sobre R, no caso de uma distribuição superficial de carga, ou
o meu potencial vai ser 1 sobre 4πε0 integral de lambda ds sobre R, no caso de uma distribuição superficial de carga. Ok? Então, basicamente, é assim que a gente resolve. Aqui, para ficar preciso, né, a gente teria que colocar aqui, a gente pode colocar aqui R ao cubo sobre R. Pois é. Então, basicamente é a mesma ideia. Você vai, então, integrar em todos os elementos, no caso de um volume, integrar em todos os elementos de área, ou integrar em todos os elementos aqui de uma linha. Então, como exemplo, vamos começar aqui pelo uma linha de carga. Tá? Então, suponha que você tem uma linha de carga. Então, eu tenho aqui um certo filamento. É uma linha. Ela tem aqui um comprimento L. Eu quero, por exemplo, calcular o potencial nesse ponto aqui. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou escolher um elemento dq aqui. Vou chamar minha origem aqui para facilitar. Essa distância aqui, x, é a distância do meu elemento dq. Essa altura aqui eu vou chamar de z. Ok? Então esse elemento dq, ele está aí uma distância r do meu ponto. E aí, à medida que eu vou integrando, né, para outro elemento dq, eu tenho uma outra distância r aqui, né? Para um outro elemento aqui dq, eu tenho distâncias maiores. Então, à medida que eu vou variando o x aqui, essa distância do elemento dq ao ponto onde eu quero calcular vai variando. Se você se atentar, você nota que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. É assim a dependência de r com x. O meu dq, se eu falar para vocês que esse objeto tem uma densidade linear de carga lambda, o meu dq, no caso aqui, será um lambda dx, certo? Estou chamando aqui esse x, y, z. Então, como é que eu calculo o potencial? Basicamente está aqui, a resposta está exatamente aqui. Então eu tenho que o potencial naquele ponto em questão ali, ele vale 1 sobre 4πε0 integral de lambda dx sobre a distância, que vale r ao quadrado mais, é x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2. E essa integral aqui ela vai de 0 até L para eu somar todos os elementos dq. Eu vou pegar o elemento dq que está em 0, o elemento dq que está aqui, ou que está aqui, até L, que é o tamanho total. Então, praticamente a física aqui acabou. Ó. Essa expressão aqui te dá o potencial nesse ponto aqui que eu estou procurando, aqui nesse ponto P aqui, por exemplo. Agora a gente tem que só resolver essa integral aqui, que é matemática. Vocês já fizeram um cálculo, sabe resolver essa integral aqui? Hã? Como é que resolve essa integral aí? É uma relação trigonométrica. Dá um certo trabalhinho na realidade, né? Tem uns certos truques aí para resolver. Eu vou dar o caminho das pedras aqui, certo? Daí você resolve. Não é uma integral tão simples de resolver,
mas tem um caminho aí natural para ser feito. Então, quando você vê um sinal mais aqui, ó, você já se atenta a essa propriedade aqui. Só, eu não quero perder tempo muito aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá certo? Então, se eu dividir tudo isso aqui por cosseno ao quadrado, não sei se foram assim que te ensinaram também, né? Pode ser que tenha ensinado diferente. Isso aqui não muda nada, tá certo? Então, isso aqui vai dar tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a secante ao quadrado. Então, secante é 1 sobre cosseno, tá certo? Então, a ideia aqui é você fazer aparecer 1 mais tangente ao quadrado, de forma que fique, então, uma secante aqui. Na hora que você tomar a raiz, vira uma raiz de secante ao quadrado, dá o próprio secante. Então, para isso, a primeira substituição que você tem que fazer, você tem que fazer duas substituições nesse caso. Aí, é um pouco mais trabalhosa. Mas a primeira, você vai chamar o seu x de z tangente de θ. Aí dx dθ, quanto vale? Quanto é derivado tangente, você sabe? Derivado tangente é secante ao quadrado. Se não souber, você faz a regra da cadeia aqui, de seno dividido por cosseno, certo? Então, esse cara aqui, dx vale z secante ao quadrado de θ dθ. Então, aquela integral, vamos só focar na integral aqui, tá certo? A integral que a gente quer resolver, põe o lambda para fora ali também, que é uma constante. É uma integral de dx sobre x quadrado mais z ao quadrado elevado a 1 meio. Fazendo substituições ali, então vai ficar uma integral de z secante ao quadrado de θ dθ, que é o meu dx, tá certo? Dividido por o x, z tangente, então vai ficar z ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, mais z ao quadrado, tudo isso elevado a 1 meio. Esse z ao quadrado eu posso pôr em evidência, tá certo? Tiro a raiz, fica o z, cancela esse z aqui. Todo mundo concorda? Sim ou não? Ó, o z ao quadrado põe em evidência, aí eu tiro a raiz dele e fica z cancela com c. Então isso aqui vai ficar secante ao quadrado de θ dθ dividido pela raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. Sim? Mais 1 mais tangente ao quadrado de θ é o próprio secante ao quadrado, tá claro? Então, aqui eu vou trocar, então, como eu tomo a raiz, vai ficar, então, secante de θ. Então, no final, o que eu tenho que resolver a integral de secante de θ dθ. Essa integral também não é tão trivial de resolver. Você já deve saber porque tem os truques lá, né? Você sabe resolver isso aí? Não. É? Essa é mais difícil. Essa aí, ó, o truque é o seguinte, você vai pegar aqui, vai multiplicar esse cara aqui por secante de θ mais tangente de θ e dividir esse cara por secante de θ mais tangente de θ. Posso fazer isso? Hã? Pode, né? É multiplicar por 1, né? Multiplicar por 1. Agora, ó, você vai ter o que aqui? Você vai chamar o seu u. Tem que fazer uma outra substituição, hein? De secante de θ mais tangente de θ. Então, ó, só para te lembrar, você vê secante de θ, o foco é o secante de θ mais tangente de θ. Se você fizer isso aqui, o du, se você fizer a conta aí, vai ser o próprio secante ao quadrado de θ mais secante de θ tangente de θ, que é o que está aqui em cima, aqui, ó. Tudo isso dθ. Ou seja, essa integral aqui, no final das contas, ela vira uma integral de du sobre u.
Quanto vale esse integral aqui? Não. Integral de 1 sobre U. ln. ln de U. Agora você começa a voltar tudo, né? Agora você tem que voltar tudo. Então isso aqui nada mais é do que ln de secante de θ mais tangente de θ. Tá certo? Aí tem que ir voltando. Quanto vale tangente de θ? Tangente de θ vale x sobre z. Tá certo? Matemática, é chata mesmo matemática. Fazer o quê? Não, não é chato, não é legal. X sobre z. Quanto vale o secante de θ? Você tira da própria tangente, ó. Secante de θ vale raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. Ou seja, vale raiz de 1 mais z sobre x. Tá certo? Então a resposta daquela integral ali, dessa integral aqui, ó, ela é ln do quê? De secante de θ, raiz de 1 mais z sobre x, x sobre z, mais, cadê? Tangente de θ, mais z sobre x. Aí você tem que tomar os limites de integração. Tá certo? Aí você toma os limites de integração. No final das contas, você encontra o seu potencial. Vou pôr o resultado aqui já. Vai dar lambda sobre 4π ε0 ln. O limite de integração aqui, lembre-se, é o x variando de 0 até elão, tá certo? Isso aqui dá elão mais L ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 1 meio. Ah, o D não é D aqui, é Z. Elevado a 1 meio sobre Z. Tá aí. Vai lá na sua casa hoje e brinca. Como resolver essa integral aqui, ó. É legal, divertido, você vai aprender bastante com isso. E você tem que chegar nesse resultado aqui, ó. Eu sei que tá certo que depois eu conferi, né? Eu também confio bastante no meu taco, então eu vou lá e faço no matemática, no meio, depois eu vejo se tá certo. Mas tá certo. O truque é esse. Então a primeira substituição é fácil, você vê o mais aqui, você já pensa na 1 mais tangente ao quadrado. E aí derivar a integral de secante, você tem que lembrar do secante mais tangente aqui, ó. Isso também não dá muito trabalho. Aí você faz as continhas e chega aqui nesse resultado. Ok? Então esse aqui é o potencial nesse ponto aqui. Outro exemplo. Agora uma integral mais fácil para resolver. O disco carregado. Então agora eu tenho aqui um disco, ó. E eu quero calcular o potencial bem no eixo aqui, ó. Nesse ponto aqui. Aí como é que eu faço? Venho aqui, pego um elemento de área dq aqui, um elemento de carga dq. Tá aqui meu elemento dq. Ele tá, vamos desenhar outra cor aqui para melhorar um pouquinho. Ele tá aqui, ó. A uma distância r, meu elemento de carga dq. Ele também tá aqui, ó. A uma certa distância d. E essa distância daqui até aqui é a minha distância z. De forma que o meu r ao quadrado
é igual a d ao quadrado mais z ao quadrado. Opa, estava errado. Tá errado. D ao quadrado, é que eu geralmente chamo R a distância até a carga, é igual a R ao quadrado mais Z ao quadrado. O meu, para uma integral de superfície, tá certo? Com elemento de superfície, dV é igual a 1 sobre 4π y0, dq sobre R, onde no caso aqui o nosso R é o D, né? O dq é um sigma dA, então isso aqui é 1 sobre 4π y0, sigma dA sobre o meu D ali, que é a distância. Agora o dA, quanto valia o dA em coordenadas... Aqui tem que ser coordenadas cilíndricas, você lembra? R, dr, dθ. É isso aqui. Então meu potencial no final das contas vai ser 1 sobre 4π ε0 integral de sigma r dr dθ dividido por d, onde o d nada mais é do que r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1 meio. Perfeito? Essa é mais fácil, né? Você vê, você tem um polinômio de ordem 2 aqui, um polinômio de ordem 1 aqui. Moleza, certo? Como é que faz integral dupla aqui? Ó? Só para enfatizar, não sei se vocês já viram. Ó. Integral dupla, basicamente você vai fazer uma integral vezes a outra. Ó. Você vai ter aqui ó, 1 sobre 4π ε0. Aqui ó, geralmente eu oculto, mas são duas integrais. Tá certo? Então é multiplicação. Você vai ter uma integral de dθ, que varia de 0 a 2π, vezes a integral dos caras que dependem de R. Sigma. O sigma é constante, né? Esse cara eu vou pôr aqui para fora, aqui, ó. Aqui vai ter R dr sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 1 meio. Então você vai resolver essas integrais a partes. Ó. Essa integral aqui vezes essa integral aqui, ó, você pode pensar em parênteses aqui, ó, assim, ó. É isso aqui, ó. Resolve essa integral aqui. Ops. Multiplica por essa integral aqui, ó. Ok? Então, o meu V, então, vai ser igual a sigma sobre 4π ε0. Essa integral aqui, dθ da θ, final menos inicial, vai dar um 2π aqui. Tá certo? E agora tem que resolver essa integral aqui, que é a última integral, vezes, então, a integral de R dr sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 1 meio. Para resolver essa integral aí é fácil, né? Você vai chamar o U de R ao quadrado mais Z ao quadrado. O seu du dr é igual a 2R, de forma que o seu du é igual a 2R dr. Ou seja, R dr é du dividido por 2. Então, o meu V aqui, vamos resolver essa integral, então. Integral. R dr é du dividido por 2. Então, vai ficar 1 meio aqui. Du. E aqui, R ao quadrado mais Z ao quadrado é U elevado a 1 meio. Ok? Quanto vale a integral de U elevado a 1 meio? Quanto vale a integral de x elevado a m dx, de um polinômio qualquer? Quanto vale? X elevado a m mais 1 dividido por m mais 1, é isso? Se o m vale 1 meio, então quanto vale? X elevado a
2 sobre... Aqui vale, ó. 1 meio mais 2 sobre 2, dá 3 meios, é isso? Dividido por 3 meios. É isso? Então isso aqui vale igual 1 meio x elevado a 3 meios dividido por 3 vezes 2, tá certo? Então isso aí dá x 3 meios dividido por 3. Sim ou não? Errei alguma coisa aí ou não? Errei ou não errei? Tô achando esses 3 aqui meio estranho aqui. Hã? Desculpa. Ah, é menos meio, não é elevado a meio. Ah, tô vendo que esse 3 está estranho. O m não vale meio, o m vale menos meio. Então vamos lá, vamos apagar aqui, ó. Tá vendo? A integral que eu quero fazer é u elevado a menos meio. Então, aqui vai embora, vai embora, vai embora. Tô achando aqueles 3 estranhos ali mesmo. Então, ó, para m igual a menos meio, né? Porque aqui, ó, é menos meio, certo? Ó, é 1 meio de integral de u elevado a menos meio du, tá certo? Aí sim. Então isso aqui vai dar u, agora menos meio aqui dá meio, é isso? Dividido por meio, vezes 1 meio. Sim ou não? Esse 1 meio e esse 1 meio aqui que está aqui fora, ó. Por isso que ele está aqui, ó. Isso aqui então dá u elevado a meio. Funcionou agora? Agora sim, né? Agora tá mais legal. Também achei. Então o u vale meio, é u elevado a meio, que no fundo então dá r ao quadrado mais e ao quadrado, essa integral aqui. Então o seu v vale sigma, sigma. O 2π com esse 4π também vai embora, certo? Fica sobre 2 ε0. E aqui fica então r ao quadrado mais z ao quadrado. Os limites de integração variando de 0 até o meu r, tá certo? Aqui, ó, o r aqui ele varia de 0 até r. Concorda? Para somar todos os elementos de carga aqui, ó, daqui até aqui. Beleza? Beleza ou não? Então, finalmente, fica sigma sobre 2 ε0. Aqui está faltando um meio também. Porque o u elevado a 1 meio, não é isso? O 2π ele cancelou com esse 4π aqui, ó. Aí sobrou 1 sobre 2 aqui. E aqui é elevado a 1 meio, né? Porque u é elevado a meio. E o u aqui é r ao quadrado mais z ao quadrado. Então agora fica o limite final. Então fica r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1 meio. Aqui tem um parênteses maior aqui. Final menos, quando r vale 0, fica z ao quadrado, raiz dá o próprio z. Pronto. Esse é o potencial de um disco carregado. Beleza? Imagina agora
que eu quero o seguinte, ó. Dado esse potencial aqui, a gente já chegou a calcular o campo desse disco, você lembra? Tem um momento lá atrás que a gente calculou o campo de um disco carregado, certo? A gente foi lá a partir dali de Coulomb lá e fez todas as contas e calculou. Então a grande pergunta agora é como é que eu faço para calcular o campo a partir do potencial, certo? Ou seja, se você se atentar para esse exercício aqui, ou mesmo para esse, tirando a integral aqui, montar essa integral aqui é muito mais fácil que montar a integral do campo elétrico. Do campo elétrico que decompor em seno, em cosseno, tem as duas componentes, você tinha que fazer. Chegar nessa integral aqui foi numa linha. Resolver a integral é problema, né? Mas chegar na integral foi muito mais fácil do que do campo elétrico. Aí depois a gente tem a expressão aqui para o potencial, que está aqui, difícil, sei lá ou não, mas está aqui o potencial. Aqui também, se você olhar como a gente fez para calcular o campo desse potencial, desse disco aqui, era só componente Z também, tudo bem, mas mesmo assim era mais complicado do que essa integralzinha aqui, simples aqui. Ou seja, construir essa integral aqui é muito mais fácil, não tem versor, né? Você não tem que decompor, pegar cosseno de θ, não tem nada disso. É o módulo da distância e acabou. Então a grande pergunta é como é que eu faço agora, dado o meu potencial, para calcular o campo elétrico? Esse é o grande trunfo, tá certo? De fato, é para isso que esse potencial serve principalmente. Para você trabalhar, resolver, calcular, mas o objetivo principal é o campo elétrico. É isso que você quer, tem interesse. Na vida real, na prática, é isso que você quer. Você quer o campo elétrico, que é ele que está relacionado diretamente com a força, certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, a próxima sessão trata exatamente disso aí. A 24.10 é o cálculo do campo elétrico através do potencial. Bom, basicamente o que a gente quer, a gente já sabe como é que, dado o campo elétrico, a gente calcula o potencial, tá certo? Se vocês se lembrarem lá, a gente tinha que o nosso V de R era igual a integral, menos a integral do ponto de referência até o R, onde o ponto de referência era onde o potencial era zero, tá certo? De E escalar dl. O que a gente quer é inverter essa integral aqui, tá certo? A gente quer, dado o potencial, calcular o campo elétrico. Aqui eu tenho o campo elétrico, eu calculo o potencial. O que a gente quer é inverter, tá certo? Bom, vocês vão ver que a aula hoje é um pouco matemática, mas tem aqui uma maneira, uma certa maneira simples de você resolver esse problema, inverter essa integral aqui. Como é que você faz isso aí? Bom, vamos lá. Quanto vale a diferença de potencial entre dois pontos? Então, nosso objetivo é inverter, certo? Vou começar, tem N maneiras de fazer isso, mas eu quero começar analisando a diferença de potencial aqui. Bom, se a gente olhar para a analogia, essa aqui, a expressão aqui, ó, o VB nada mais é do que a integral do ponto de referência até B de E escalar dl. E o VA, né, tem um menos aqui, aí vai ter menos o VA, né, menos a integral de 0 até A de E integral dl. Tá certo isso? Beleza? Tranquilo, né? Então isso aqui nada mais é do que menos a integral do Z até B de E escalar dl mais a integral
de 0 até A de E integral dl. Agora eu posso inverter isso aqui, ó. Como é que fica se eu pegar e trocar aqui, ó? Vou trocar esse limite de integração aqui. Eu vou jogar esse aqui para baixo. Ops. Aqui, ó. E aqui. O que acontece com esse sinal aqui? Hã? Fica negativo, né? Então aqui eu tenho isso aqui, tá certo? De forma que isso aqui nada mais é, ó. Eu vou integrar de 0 até A, de A até o meu 0, depois de 0 até B, isso aqui nada mais é do que a integral de A até B de E escalar dl. Todo mundo enxerga isso aí? Então a diferença de potencial VB menos VA é uma integral de final menos inicial, né? De A até B de menos E dl. Sim ou não? Beleza? Se não acompanhar, para aí, não tem problema nenhum. Agora, ó, VB menos VA nada mais é do que a integral de A até B de dV, tá certo? A integral de dV é V, não é isso? Então isso aqui vai dar VB menos VA, tá certo? Quanto vale essa integral aqui? Isso aqui vale V, não é isso? V, e aí você vai pegar um V de R aqui, né? E aí vem de A até B, e isso aqui dá o meu VB menos VA. Então, a integral de dV é o próprio V, o V de B menos o V de A, como deveria ser. Agora, o seu dV, ele depende, né, de x, y, z, certo? Então, depende da posição. Bom, se vocês fizeram um bom curso de cálculo, vocês sabem que um deslocamento infinitesimal de uma função que depende de 3 variáveis ou de n variáveis, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó. D de v x, y, z aqui, que é o meu A, o meu B, nada mais é do que, vocês já viram isso aqui, ó, del v, del x, dx, mais del v, del y, dy, mais del v, del z, regra da cadeia, não é isso? dz. Já viram isso aqui alguma vez na vida, não? Nunca viram? Não? Talvez, um dia, quem sabe. Bom, é assim que você faz um deslocamento infinitesimal de uma função que depende de n variáveis. Eu imaginei que aqui realmente vocês poderiam travar, mas é assim que funciona, certo? Cálculo x vai chegar a isso aí lá. Eu tenho um fão, ó, de x, y, z. Quanto vale dfão? Quanto vale? Del f, del x, dx, mais del f, del y, dy, mais del f, del z, del z. A derivada parcial sabe o que é, né? Ou não? Sim. Sei o quê? Sim, Sei o que? Esses caras aqui, você fala? não, aqui, ó. Esse aí. Ah, porque daí você vê o... Aí você vê dv, dr, então. Aí você está falando, ah, tudo bem. Vem daí mesmo, você vê um dv, esse cara aqui, ó, é um r, que depende de x, y, z, não é isso? Aí você faz um dv, dr, não é isso? Aí você vai ter um del v, del x, dx, mais del... Certo? É isso aqui, ó, é o que está aqui, ó. Muito bem, mas por que eu estou falando isso aqui, ó? Porque esse cara aqui é exatamente o que está aqui, ó. Nessa integral aqui. Tá certo? Então, ó, del v
del x dx mais del v del y dy mais del v del z dz. Esse aqui é o meu dv. E eu vou escrever ele de uma maneira um pouco diferente. Ó. Vê se eu posso escrever ele assim. Ó. Del v del x, x versor, mais del v del y, y versor, mais del v del z, z versor. E aqui eu vou colocar aqui produto escalar com dx, x versor, mais dy, y versor, mais dz, z versor. Posso fazer isso ou não? Concorda que isso aqui é igual a isso aqui? Não? Produto escalar, ó. Não tem o x versor aqui, ó? Tem o x versor aqui também. Quando eu fizer o produto escalar de y versor com x versor, dá zero, não dá? Então vai aparecer del v del x dx, del v del y dy, del v del z dz. Sim ou não? Nunca falaram para você que a vida ia ser fácil, tá certo? Muito pelo contrário. Agora esse cara aqui nada mais é do que o meu DL aqui, ó. Se você pensar o DL, é esse cara aqui, ó. É o deslocamento lá. Você deu deslocamento em x, em y e em z. Isso aqui dá um deslocamento arbitrário DL. Então, ó, VB menos VA é igual, ó, a menos a integral de E escalar DL de A até B. Esse foi o que a gente mostrou aqui, ó. Mas VB menos VA também é igual a minha integral de A até B de dV. Mas o meu dV, eu posso escrever ele assim, ó. Então isso aqui também é igual a integral de A até B do que? Del V del x, x versor, mais del V del y, y versor, mais del V del Z, z versor. Produto escalar com o meu DL que está aqui. Se eu comparar essa expressão aqui, ó, com essa expressão aqui, como fica então o meu E? E é igual a... Em coro agora, todo mundo. Ó, o DL está aqui, o DL está aqui. A integral está aqui de A até B, o que que falta? Quanto dá esse cara, então? Menos, pode falar. Hã? Del V, del X, X versor, mais... Opa, mais não, menos. Del V, del Y, Y versor, mais del V, del Z. Oh, mais não, menos. Tá certo? É assim que eles se relacionam. Muito fácil. A gente define, vocês vão ver, talvez não muito na vida de vocês, talvez sim, a gente define um operador chamado nabla. Nabla.
É um operador, tá certo? Ele opera tanto no vetor quanto no escalar. Ele nada mais é do que um operador que faz isso aqui, ó, del x, x versor, mais del y, y versor, mais del z, z versor. É isso que ele faz. Então, se você se atentar, o E é igual a menos o nabla atuando no potencial. Quando o nabla atua no potencial, ele é chamado de gradiente. O E é menos o gradiente do potencial. Isso aqui vai ser, honestamente falando, é muito importante para a ciência da computação, tá? Essa operação aqui. Presta atenção que agora eu vou falar um pouquinho de ciência da computação. Quer dizer, não vou falar de ciência da computação, mas vocês usam em muitos programas, tá certo? Isso aí. Esse tipo de operação. Por quê? O que esse cara faz, ó? Imagina que eu tenho, ó, uma curva qualquer e eu estou num ponto aqui dela, tá certo? Esse cara aqui é um escalar. Quem descreve essa superfície aqui é uma função escalar. Ok? Agora eu faço a pergunta para vocês. Qual o caminho que eu devo andar? Qual direção do caminho que eu devo andar para que para que a minha variação em V seja a maior possível? Então esse é problemas de maximização, minimização, que está extremamente ligado a problemas de aprendizagem de máquina. Google usa isso para tudo, né? Todo mundo. Então eu pergunto assim, ó, qual é a direção que eu tenho que andar para que a minha variação do V seja a máxima possível? Tá certo? Quem te dá isso aí é o gradiente. Tá vendo que o gradiente, ó, ele te dá um vetor, ó. Quando você pegar e tomar o gradiente dessa função aqui, ele vai te dar exatamente um vetor que aponta na direção tal que o meu deslocamento vai ser, a variação da minha função vai ser máxima. Tá certo? Eu posso estar num ponto de sela, por exemplo, tá certo? Se eu andar aqui no ponto de sela, a minha função não varia, tá certo? Então, para onde ela vai? Tem uma direção que ela vai variar ali, que ela vai deslocar, que vai ser máxima, o deslocamento. Se eu andar 10 metros, o meu V pode variar 5 volts, 3 volts, 2 volts, depende para onde eu vou, depende para onde eu caminho. Se eu andar numa equipotencial, por exemplo, eu desloco 10 metros, quanto varia o V? Nada, não varia nada, certo? Tem uma direção onde eu andar 10 metros, o V vai variar maximamente, não tem? Quem que te dá essa direção? O gradiente é que te dá essa direção. Tá certo? Por isso que o E é perpendicular ao V, tá vendo? Porque o V, se eu estou numa equipotencial, o E não pode apontar na equipotencial. Por quê? Porque ele está relacionado com o gradiente. Não pode ser na direção da equipotencial que o campo varia. É na direção perpendicular. Essa é a direção com que a variação do potencial é máxima. Então, quando você está procurando máximos e mínimos de função, para você achar isso de uma maneira rápida, você já vai procurar. Você está aqui, vamos deslocar um pouco. Para que lado você vai deslocar? Para onde a variação é máxima. Né? Você não vai deslocar para um ponto onde não varia nada a sua função. Desloca um pouquinho, beleza. Calcula de novo o gradiente. E agora, para onde eu vou? Opa, aqui a variação é máxima. Para onde eu vou? Aqui é máxima. Para você chegar rápido no mínimo de função, ou no máximo da função. Certo? Você vai seguindo o gradiente. Está aqui nesse ponto, calcula o gradiente nesse ponto. Está aqui um vetor aqui. Beleza. Desloco para cá. Agora eu estou aqui, está apontando para cá. Continuo. E aí vou seguindo onde o deslocamento é máximo para chegar o mais rápido possível no mínimo da função. Tá certo? Isso é utilizado em métodos de otimização.
gradiente descendente, que é o método de compreender, é basicamente isso aí. Ele vai procurando lá o caminho lá. Obviamente que no começo vocês vão estudar de uma dimensão, né? Aí você vai usar a própria derivada. A derivada vai te dando o deslocamento. Mas quando você estiver no sistema de... Agora eu estou num sistema tridimensional. E agora? Para onde que eu vou andar? Né? Porque não tem só de uma direção X ou só direção Y ou só a Z para andar. Eu posso andar para qualquer lugar do espaço. Para que lado que eu ando agora? Essa é a grande pergunta, né? Para onde sai andando? Se eu quiser, por exemplo, variar o potencial gravitacional, estou numa montanha. Se eu ficar andando em volta dela, certamente não vai me resolver nada, tá certo? O gradiente ali não vai ser zero, né? Porque não muda nada o potencial, né? Tem uma direção ali que eu ando, que a variação da energia potencial é a maior possível, tá certo? E se o terreno for acidentado, né? Sei lá, tem que calcular, tem que fazer a conta para ver, né? Se não for uma montanha bem estruturada, se tiver um terreno todo tortuoso, e agora? Para onde eu devo andar para achar o mínimo? Beleza? Então, essa é a função E o campo elétrico está direcionado, está extremamente relacionado com isso aqui. Então, esse é o meu nabla e esse é o meu é o meu potencial aqui, e o gradiente, então, desse cara aqui te dá o campo elétrico. Então, só um exemplo bem rápido aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um V de x, y, z, que é igual a 3xy mais 2y quadrado z. Quanto vale o campo elétrico que dá que resulta nesse potencial? Então, o campo elétrico, o que é? Menos del x de 3xy mais 2y quadrado z, na direção x-versor, menos del y de 3xy mais 2y quadrado z, na direção y-versor, menos del z de 3xy mais 2y quadrado z, na direção z-versor. Isso aqui dá, ó, derivada parcial em x aqui, ó, essa aqui dá 0, isso aqui dá 3y x-versor, esse aqui dá, tem um menos, né? Menos, esse aqui vai te dar, derivada em y, 3x mais 6yz, na direção y-versor, menos a derivada em z, 2y quadrado, na direção z-versor. Tá aí o campo elétrico. Esse é o campo elétrico. Derivada parcial já viu, né? Aqui também, ó, vamos para um outro exemplo aqui, ó. Imagina esse... Já volto lá. Esse campo aqui, ó. Tem esse potencial. Eu quero calcular o campo nesse disco aqui. Tá certo? Eu já sei por simetria, ó, presta atenção, eu já sei por simetria que o campo aponta em Z, não aponta? Lembra disso? O campo apontava em Z. Então, qual é a derivada que eu vou ter que fazer aqui, ó, para ter a componente Z? Ó, quem que te dá a componente Z, ó? Tá certo? Ó? Se eu fizer o del y, isso aqui vai me dar a componente y do campo. Se eu pegar o del x do potencial, isso vai me dar a componente x do campo. Tá certo? Ó? Se você se atentar, ó, o E é dado por EX, x-versor, mais EY, y-versor, mais EZ, z-versor. E esse cara aqui também é menos del x de V, x-versor, menos del y de V, y-versor, menos del V, del Z, z-versor. Então daqui você tira, ó, que a componente x ela é igual a menos del V, del x. A componente y
é igual a menos del V del Y. E a componente Z é menos del V del Z. Tá certo? Aí seria 4. Vai ser 4. Onde? Ali, ó. Em cima, ali em cima. 6 y. É 4. Obrigado. É que eu vi esse 3 aqui, eu multipliquei pelo 3. Certo? Concorda? Então aqui, vocês entenderam isso aqui? Ó, a componente x é o del V del x. A componente y é menos del V del y. A componente z é menos del V del z. Tá certo? Então se eu voltar lá para aquele exemplo, ó, cadê o disco? Tá aqui, ó. Tá aqui a expressão do disco, ó. O que eu tenho que fazer com essa função aqui? Essa função aqui é o potencial, ó. Eu sei que o campo está em Z. O que eu vou ter que derivar esse cara aqui? Del V, del Z, né? Porque eu sei que o campo está em Z. Ou seja, só derivar esse cara aqui em função do Z, ó. Pronto. Pode fazer a conta e comparar com o resultado que a gente teve lá. Que está aí o campo. Tem que dar igual. Se der errado, se der diferente, porque tem alguma coisa errada. Você deriva, né? Você vai ter 1 meio de r ao quadrado mais z vezes 2z menos 1 aqui, né? Que vai só fazer a derivada parcial em z. Isso vai te dar o campo em z. Menos, né? A derivada del v vai te dar o potencial. Maravilha? Muito bem. Então, só para concluir então agora, para a gente finalizar o capítulo 24, vamos avançar no 24.11. Esse é o último dessa sessão, que é a energia potencial de um sistema de cargas pontuais. Você viu que a gente começa tudo com cargas pontuais, agora a gente vai para sistemas ou muitas cargas. Bom, basicamente o que eu quero trazer de informação aqui é o seguinte, ó. Vou até escrever aqui, ó. A energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais fixas, no caso, é igual ao trabalho que deve ser executado por um agente externo, por uma pessoa, por qualquer uma máquina, para manter o sistema em questão. Então, a energia potencial é exatamente igual ao trabalho que eu preciso gastar para manter o sistema em questão. Ou seja, eu trago uma carga, trago outra carga, para manter esse cara próximo dele aqui, eu tenho que gastar uma energia, tá certo? Para manter essa carga próxima dessa aqui. Se eu soltar, se elas forem vamos dizer, de cargas iguais, se eu soltar, ela vai embora, tá certo? A energia potencial que eu tenho é exatamente a energia que eu gasto para manter esse cara parado aqui. Certo? Porque eu gasto uma energia para fazer ele fixo, na hora que eu solto, essa energia que eu estava gastando, ela volta, porque ele tem movimento livre, ela volta como uma energia em potencial para poder realizar trabalho.
Tá certo? Essa é a ideia. Então, ó, bom, qual que é o trabalho realizado pelo campo, tá certo? Para a gente trazer uma carga do infinito até uma posição dada. Então o trabalho, se você se lembrar, basicamente era o V é igual a menos o trabalho por unidade de carga, tá certo? De forma que o trabalho é menos que V. Então, esse é o trabalho realizado pelo campo, tá certo? Lembre-se que é o trabalho realizado pelo campo para a gente trazer uma carga do infinito até uma posição X. Agora, nosso interesse aqui é o trabalho realizado contra o campo, tá certo? Para a gente manter o sistema em questão. Então, o trabalho realizado contra o campo, ele tem que ser, então, um trabalho positivo, tá certo? Então, o trabalho contra o campo é mais que V. Tá certo? Ou seja, esse aqui é o trabalho que o campo exerce. Então é o seguinte, ó, tem um campo aqui, ó. Tem uma carga aqui, vamos dizer, sei lá, positiva. O trabalho realizado com esse campo aqui, para levar essa carga daqui até aqui, é menos que V. Ok? Esse é o trabalho realizado pelo campo, menos que V. Note que o potencial daqui para cá ele diminui, porque o campo está nessa direção, certo? Então, esse é o trabalho do campo levado daqui para cá. Se eu quiser trazer essa carga daqui até aqui, ou manter essa carga aqui, eu tenho que realizar um trabalho exatamente ao contrário desse cara aqui, certo? Para mantê-la parada. Senão ela vai ganhar energia cinética. A energia aplicada tem que ser igual à energia do campo. Muito bem. Agora imagine o seguinte, ó. Presta atenção que isso é um pouco sutil, hein? Imagina que eu tenha um arranjo com duas cargas lá no infinito. Então essas cargas não estão muito longe, vamos dizer, não estão realizando trabalho nenhum, não tem nada. Ou melhor, imagina que eu queira pegar uma carga e trazer até uma posição aqui no espaço. Não tem campo nenhum, não tem nada, tem um espaço vazio. Qual que é o trabalho que eu gasto para trazer essa carga daqui até aqui? Pode falar com convicção. Tem alguma força impedindo eu de trazer essa carga? Trabalho é força do deslocamento. Quanto vale a força? 0, certo? Então esse trabalho vai ser 0. Nada me impede, tá certo? Então, para trazer uma carga do infinito até aqui, eu não gasto absolutamente nada, certo? Agora eu quero trazer uma segunda carga. Opa, agora já tem alguém que já está impedindo o meu trabalho. Sim ou não? Quem? A carga 1 agora ela está impedindo o meu trabalho. Qual que é o trabalho que a gente gasta para trazer uma carga Q2 até uma certa posição aqui, ó? Quanto vocês acham que vale? Qual que é o potencial criado por essa carga aqui? Quanto vale? Nesse ponto aqui onde eu quero trazer ela, que está a uma distância R. Qual que é o potencial criado por essa carga nesse ponto aqui? O meu V1, então, ali é 1 sobre 4π ε0. Q1 sobre R.
Esse é o potencial. O trabalho, então, para trazer o Q2 até aqui, quanto é? Q2 vezes o V naquele ponto aqui. Sim? Quanto vale o V nesse ponto? Vale isso aqui, não vale? Então, o meu trabalho é 1 sobre 4π ε0 Q1 Q2 dividido por R. Vou chamar essa distância aqui de R12. R12. Sim ou não? Agora imagina que eu quero trazer uma terceira, ó. Colocar aqui, ó. Que está uma distância R13 dessa. Está uma distância aqui R23 dessa. Primeira coisa, o que eu vou ter que fazer? Calcular o potencial aqui, certo? Quanto vale o potencial nesse ponto aqui? Quanto vale? 1 sobre 4πε0, continua. Potencial que essas duas cargas... Não. Tem que tomar cuidado. São distâncias diferentes, ó. Vai ser 1 sobre 4πε0 o quê? Q1 sobre R13 mais Q2 sobre R23. Tá certo? O trabalho para trazer aquela carga lá, então, vai ser 1 sobre 4π. Então, esse aqui é trabalho para trazer a carga 2, esse aqui é trabalho para trazer a carga 3. Então, eu vou ter Q1, Q3 sobre R13 mais Q2, Q3 sobre R23. Sim ou não? Se eu trouxer uma quarta, mesma coisa, certo? Vou calcular o potencial fazendo a mesma ideia, certo? Qual que é o trabalho total para manter essa configuração aqui? É exatamente o trabalho total que eu tive para trazer as cargas. Quanto vale o trabalho total? 1 sobre 4π ε0 Q1, Q2 sobre R12 mais Q1, Q3 sobre R13 mais Q2, Q3 sobre R23. Se eu trouxer uma quarta carga, vocês sabem calcular? Beleza? Então, aí, ó, presta atenção, só depende dos módulos. Né? Se eu pegar e falar assim, ó, tem uma carga aqui, tem uma outra carga aqui, essa aqui, tem uma terceira aqui que faz um ângulo θ com essa aqui, essa aqui eu vou trazer uma carga trazendo por esse caminho aqui, aqui está vazio por enquanto. Aqui é um ângulo alfa. Aí eu vou falar para você essa distância aqui vale x, essa distância aqui vale y, essa distância aqui vale z, essa carga aqui vale q1, essa carga aqui vale q2, essa carga aqui vale q3, e eu estou trazendo aqui uma carga q4 aqui, lá do infinito até essa posição aqui, ó. Qual que é o trabalho necessário para trazer essa carga q4 até aqui? Vai depender desse θ aqui? Vai depender, certo? O que eu vou fazer? Vou calcular o potencial nesse ponto aqui. Quanto vale o potencial nesse ponto? 1 sobre 4π ε0 Q1 sobre x mais Q2 sobre z mais Q3 sobre y. O trabalho para trazer o Q4 é o Q4 vezes V. Ponto final. Esse é o trabalho para trazer o 4. Qual que é o trabalho necessário para criar essa configuração de cargas aqui? Tem que trazer um por um. Traz o primeiro, Q1 não tem trabalho nenhum.
Aí, para trazer a segunda, você vai ter que ter essa distância aqui, ó. Tá certo? Tem que ter. Aí depois tem que ter a distância dessa aqui para essa aqui, trabalho da distância dessa aqui para essa aqui. Aí depois, a Q4 você já calculou, a soma de todos é o trabalho total necessário para manter essa configuração de carga aqui. Beleza? Por favor, se atentem a isso. E finalmente, acho que falei que era a última, mas não era a última, tem mais uma. Só para concluir, então. Calma, tá acabando. 24.12. O potencial de um condutor carregado. Ó, eu tenho um condutor e esse condutor está carregado com uma certa carga aqui. Esse aqui é importante também. Aonde que estão as cargas nesse condutor? A gente já falou isso, agora eu já sei que eu já falei isso. Hã? Na superfície. Então as cargas estão todas na superfície. Vamos supor que esse condutor tem uma certa carga Q. Quanto vale o campo aqui fora? A uma certa distância R do centro do condutor. Vamos dizer que esse cara seja um condutor esférico. Quanto vale? Você lembra ou não? Você pode fazer por lei de Gauss, tá certo? Facilmente você calcula por lei de Gauss. Fluxo, integral de E, escalar dA. Isso aqui é carga envolvida, dividido por ε0. O E é paralelo, constante, sai da integral, fica um E. Ele é radial também. Integral de dA. Quanto é a área dessa superfície gaussiana que eu vou fazer aqui? Ó? Quanto que é a área de uma esfera? De uma casca esférica? 4π? Não lembra? Ao cubo da metro ao cúbico. Não pode ser nunca nada ao cubo de metro. Tem que ser uma área. 4π r ao quadrado. Tanto que quando eu derivar aqui, quando eu integrar no r, não dá r ao cubo sobre 3, que é o 4/3 de π r ao cubo. Não é isso? Então, essa é a área dela. Então, isso aqui da carga envolta é o Q, ε0. O campo elétrico, então, é igual, ó, de uma esfera, o campo elétrico é como se toda a carga estivesse no centro. Lembra? Eu já falei isso também. Então, ela vale 1 sobre 4π ε0, Q sobre r ao quadrado, r versor. Como se toda a carga estivesse no centro da esfera. Beleza? Como se toda a carga estivesse no centro aqui e fosse uma carga pontual no centro. Esféricos dão nisso. Se tiver uma casca esférica, ou um sólido, ou uma distribuição uniforme, não importa. Se for uma esfera e se estiver calculando fora, é como se toda a carga estivesse no centro da esfera. É análogo a isso. Você tira isso pela lei de Gauss, diretamente. Quanto vale o campo aqui dentro? 0. Então, para R maior do que R, onde R é o raio da esfera, o campo vale... Está acabando, tá? Presta atenção, isso aqui é importante. Q sobre R ao quadrado é reversor para R menor do que R, o campo vale 0. Beleza? Muito bem. Quanto vale o potencial aqui fora da esfera? V menos a integral de E dl. Tá certo? O meu dl eu vou vir aqui como se fosse um dr. Então eu vou seguir por aqui, ó, do infinito até aqui. Então isso aqui vai dar menos a integral
de 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado, e eu vou chegar do infinito até um certo R, ok? E aqui dr, isso aqui vai dar também o potencial de uma carga pontual. Sim ou não? Beleza? Quanto vale o potencial aqui dentro? Não. Essa é a grande mensagem. Não é porque o campo é zero que o potencial é zero. Ó. O E é igual a menos o gradiente do potencial. Se o potencial for constante, quanto dá o campo? Mas ele tem integral. Não, mas veja só, eu tenho um campo aqui fora e eu tenho um campo aqui dentro. Como é que eu vou fazer? Ó? Menos a integral de E dl, tá certo? Só que a primeira integral ela vai de infinito até rão, onde o campo vale isso aqui. Aí depois eu tenho menos uma integral que vai de rão até o R, onde eu quero calcular, que é aqui dentro. De E escalar dl. Quanto vale o campo aqui dentro, de rão até R? Aqui dentro, ó, daqui até aqui, quanto vale o campo? Zero. Então essa integral dá zero. E essa integral aqui, quanto dá? Dá 1 sobre 4π ε0, que sobre o quê? Sobre rão, que é o raio da esfera. Que é o raio da esfera. Ou seja, o potencial ó, é algo assim. Ó. Ele é constante até rão e depois ele cai com 1 sobre R. Isso é o potencial. O campo elétrico, ele é zero até rão, aí depois ele vem aqui e ele cai com 1 sobre R ao quadrado. Entendeu? Não? Ó, eu tenho que fazer a integral. Vamos lá. A regra é sempre a mesma. Tá aqui uma esfera, tá certo? Eu quero calcular o campo aqui, o potencial lá dentro. Eu tenho que vir lá do infinito, não é isso? Caminhar até onde? Até onde eu quero calcular o campo elétrico. Até onde eu quero calcular o potencial. Até aqui, não é isso? Sim ou não? Beleza? Se qualquer passagem que não ficar claro, vocês me param. Ok? Só que é o seguinte, eu tenho que fazer essa integral aqui. V igual a menos a integral de E dl. Só que eu tenho várias regiões. Tem essa região aqui fora que o E tem um valor. Tem uma região aqui dentro que o E tem outro valor. Não posso usar o mesmo valor de E porque são regiões diferentes, certo? Então eu vou ter que integrar esse cara do infinito até o rão, ou seja, dali até esse ponto aqui, ó, aqui, e depois de rão até o R. Aqui é E dl. Aqui é E dl. Daqui para cá vale zero, porque esse campo é zero. Mas do infinito até o rão, vai ter essa integral aqui que eu tenho que resolver. Quando eu resolver essa integral aqui, ó, aqui é o rão, não é um raio qualquer, é o raio da esfera. Quando eu resolver essa integral aqui, isso aqui vai me dar 1 sobre 4π ε0 Q sobre rão, que é constante, ó. Se eu andar mais aqui para dentro, vai ser o mesmo rão que vai ter. Não importa esse rrinho aqui, ó. Eu posso até a origem aqui da esfera, ó. Vai dar a mesma coisa. Eu poderia ter uma coisa mais complicada, ó. Por exemplo, ó, presta atenção.
Imagina que eu tenho aqui uma quantidade de carga, aqui eu tenho uma outra quantidade de carga, e aqui uma outra quantidade de carga. Então aqui eu tenho um certo E1, aqui eu tenho um certo E2, aqui eu tenho um certo E3, e aqui eu tenho um certo E4. Todos diferentes, tá certo? Eu quero calcular o potencial aqui, dentro. Então, ó, esse cara aqui tem um raio R1, esse cara aqui tem um raio R2, e esse aqui tem um raio R3. Tá certo? Como é que é o potencial? Eu vou primeiro de infinito até onde? Até R1, levando em conta qual campo? O campo nessa região aqui. De infinito até R1, quanto vale o campo? E1. E1 escalar dl. Depois eu vou de R1 até R2. Quanto vale o campo nessa região? E2. Aí depois eu vou de R2 até R3. Levando quem é o campo? E3. E depois eu vou de R3, se eu quiser calcular o potencial na origem, até a origem. Levando o campo que está ali dentro, E4 dl. Tá certo? Tem que levar em conta cada um dos campos em cada uma das regiões. Aqui na caixa esférica estou fazendo exatamente isso. Só que aqui dentro, o campo vale 0. Mas tudo bem, vou de 0 até Rão, calculei o campo. Depois de Rão até onde eu quero. Só que dali, do Rão até onde eu quero, aquela integral dá 0, porque o E é 0. Aí a resposta vai ser só o primeiro termo. Ponto. O primeiro termo vale isso aqui, que é um número constante. Ó. Esse valor aqui, ó, que é constante, ele vale 1 sobre 4π ε0 Q sobre Rão. Ele vem constante aqui, ó, até Rão. Aí quando eu chego em Rão, ele começa a cair com 1 sobre R, que aí é o potencial aqui, ó, para quando o R é maior do que Rão. Tá aqui, ó. Ficou claro? Por favor, estudem bastante esse capítulo 24, ele é extremamente importante, potencial.